Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. É um prazer receber você aqui novamente. Como vocês estão, seres resplandecentes, iluminados do meu universo? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou Zohar e é uma honra. É um prazer, é uma alegria muito grande receber você aqui novamente para os estudos das cartas de Cristo. Se você é novo no canal, muito obrigada. Eu espero que você se sintonize com a minha energia, goste do nosso conteúdo e se gostar, por favor, se inscreve, curta, comente, compartilhe, ajude a fazer o canal resplandecer para o mundo. Nós precisamos levar a mensagem do Cristo ao mundo. A mensagem do Cristo, através das cartas de Cristo, é uma nova perspectiva, é uma nova visão, né? Eu acredito que essa seja a verdadeira história do Cristo, né? Aqui no canal tem todos os vídeos onde eu até explico como eu cheguei até as cartas de Cristo, ou as cartas de Cristo chegaram até mim. E é muito especial, por isso que eu trago esse conhecimento para o mundo também. Essa é a minha missão, uma das, minhas missões. E a minha outra missão é te ajudar no seu processo de evolução espiritual, tá certo? Como terapeuta holística, eu trabalho com a mesa cura crística, que te ajuda nesse processo de evolução espiritual. Eu te direciono nesse momento, eu te aconselho, é muito especial essa mesa. Se tiver interesse, me chame no privado. E através também dos nossos vídeos, né? A gente vai ajudando as pessoas, que são vídeos gratuitos. A única coisa que nós pedimos é a sua inscrição e seu like, justamente para ajudar o canal a crescer, a engajar os nossos vídeos e a fazer a palavra do Cristo chegar ao mundo, tá certo? Se você já, chegou e ficou, eu espero que você esteja aproveitando todo esse conteúdo. É um conteúdo muito bonito, que é os estudos das cartas de Cristo, e tem toda a minha história, o que eu já vivenciei, nessa vida, que pode te ajudar aí. De repente, Luciana, eu tô passando por tal problema, assisti seu vídeo, como que foi o seu processo? Evoluir dói, evoluir é difícil, evoluir não é fácil, mas se você tá aqui, se você chegou aqui, se você quer evoluir, se você tá buscando evoluir, você já deu o primeiro passo. Então não pare, não desista. Vai ser difícil? Eu não vou falar para você que vai ser mil maravilhas, porque é um processo pessoal que só você pode fazer. São as lições que você tem que receber, que você tem que aprender, assimilar. A nossa vida nesse planeta é uma verdadeira escola. Esse planeta é um planeta escola, que nos traz lições diárias na nossa vida para que possamos evoluir, aprender a evoluir. E aquilo que eu já passei, eu posso ajudar você, Se eu já passei por algo parecido com o que você está vivenciando, eu posso te ajudar, te explicando, te contando como foi o meu processo. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo muito sobre a minha vida. E se você estiver passando por algum problema e quiser um aconselhamento, deixe um comentário no vídeo que você estiver assistindo. Assim que eu ler, com certeza eu vou te responder, tá certo? Bom, nós estamos então nos estudos das cartas de Cristo. Gente, eu queria falar que vai mudar um pouquinho, eu não vou conseguir postar vídeo todo dia. Tem os vídeos do Anjo do Dia, no Shorts, todos os dias, e tem a mensagem especial do Anjo da Guarda, todos os dias para os aniversariantes do dia de hoje. E tem os vídeos das cartas de Cristo, e eu tenho que atender. Então, assim, tem dia que eu não consigo, eu tô só com o celular, que é esse que eu tô gravando, que é o da minha filha, porque o meu quebrou a câmera frontal, eu não consigo gravar com a câmera traseira, é uma coisa minha, eu não consigo, então eu preciso ter esse celular disponível, para gravar. Então tá um pouquinho mais difícil de eu trazer conteúdo das cartas de Cristo todos os dias. E vai ter um outro canal que em breve eu vou estar falando aqui para vocês, vou começar a gravar os vídeos, que é justamente
a mesa cura crística direcionando você no seu processo de evolução espiritual. Vai ser maravilhoso esse canal também. E aí eu vou, assim que eu lançar os primeiros vídeos, eu anuncio aqui, você já aproveita também para conhecer esse canal e aproveita, tá? Porque nós, através dos vídeos, do conteúdo que nós vamos postar nesse novo canal, você vai poder ser ajudado no seu processo de evolução espiritual. Foi uma maneira que eu encontrei, além dessa, de te ajudar, de ajudar as pessoas a evoluírem, tá certo? Porque nós não temos tempo a perder mais. Nós temos que realmente entrar de cabeça na nossa evolução, senão nós vamos, infelizmente, perder o bonde, como dizem, né? O tempo tá acabando. Vamos então dar continuidade aos estudos das cartas de Cristo? Antes de continuar, eu vou já fazer a oração, que aí a gente já embala de uma vez só e não precisa ficar voltando e tal. Vamos começar então? Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Senhor, meu Deus, egrégora crística de cura, eu peço, Senhor Jesus, que nos dê o direcionamento e o entendimento dos ensinos da Tua palavra através das cartas de Cristo. Abra nossa mente e o nosso coração para que possamos ouvir e entender todo o processo de evolução, todo o processo que o Senhor viveu estando como ser humano nessa terra e que nós hoje estamos buscando trilhar. Então eu peço que nos dê o entendimento, Senhor, para que possamos aproveitar todo esse conteúdo que o Senhor nos ofereceu e que possamos aplicá-lo em nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, gente, então é assim, Jesus, nós paramos lá nos estudos das cartas de Cristo, semana passada, onde Jesus, ele foi fazer a sua primeira pregação, né? E nessa sua primeira pregação, que foi no templo, Jesus chocou as pessoas quando ele disse que ele era o Filho de Deus, né? Ele era o Filho de Deus. Então, muitos ficaram atônitos, ficaram ali em choque quando ele disse isso. Ele já era conhecido por algumas pessoas, né? Você deve assistir os vídeos anteriores para se conectar à história, não perder o fio da meada. Então, ele já era, né, conhecido por algumas pessoas e por outras não. E ali, naquela agitação toda, os mais antigos, os sacerdotes, os mais antigos ali dentro do templo, se revoltaram de tal forma que pediram para que os mais jovens jogassem Jesus do penhasco. E chegando no penhasco, Jesus pediu a Deus, né, para livrá-lo. Ai, gente, enrolou tudo a minha língua. Da morte ali naquele momento, e Deus fez com que as pessoas que queriam jogar Jesus do penhasco, elas brigassem entre si, começassem a discutir, não sabiam mais o que estavam fazendo, e nessa confusão toda Jesus conseguiu fugir e pediu a um menino que avisasse a sua mãe que ele estava indo embora para Cafarnaum, né? Então, nós paramos aí. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, numa agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer.
De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, abordei-a, perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Certo. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-me quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, que era de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido, dizendo: este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Olha, lá vem a crença limitante que os judeus tinham naquela época, né? E muitos ainda têm. Não só judeus, mas pessoas no mundo inteiro. Independente de credo, tá, gente? De religião. São crenças limitantes que nos foram impostas desde aquela época. Então Jesus disse-lhe: tranquilize-se, logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava normalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida, que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Gente, aqui já me lembra o reiki. Que coisa linda, né? Nós, reikianos, eu sou mestre em reiki, fazemos a cura através da imposição de mãos. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Dessa forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, meu filho. O médico ficaria zangado. Ele está curado.
pode dar pão e vinho a ele que não fará mal. Seu pai Zedequias estava maravilhado de alegria e gratidão, depois de abraçar a seu amado filho. Voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida. Novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar ali, com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciar-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acercaram com a cabeça, acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Então vocês vejam só. Eu vou parar aqui um pouquinho só para a gente falar e depois eu prossigo para a gente encerrar. Então, Jesus, após o acontecimento dele falar pela primeira vez no templo e quererem jogar ele do penhasco, enfim, ele chegou a Cafarnaum, né? É isso mesmo, né? Cafarnaum. Isso. Ele chegou a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, ele não tinha onde ficar, ele não tinha dinheiro, ele não queria e não ia pedir esmola, então ele pediu a Deus que Deus fizesse, o milagre, colocasse em seu caminho alguém que pudesse dar-lhe abrigo. E nisso apareceu essa senhora Miriam, que estava muito triste porque seu filho estava à beira da morte, já estavam lá chorando a sua morte. E Jesus ficou muito feliz em saber que ele poderia ajudar aquela mulher. Jesus foi o primeiro milagre, vamos dizer assim. Não vamos contar o milagre que Jesus estava fazendo na casa dele, de abastecer a despensa. Um milagre de verdade, de salvar alguém, de trazer a saúde a alguém, a vida a alguém novamente. Foi esse, o do filho de Miriam. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. E ele nos contou que o filho já estava desenganado, já estava com muita febre, sem cor, sem comer, muito magro, e ele colocou as mãos sobre o rapaz e deixou, pediu a Deus a cura do rapaz, que Deus fizesse a cura através dele, e ele sentiu então o calor, do poder de Deus através de suas mãos, e esse poder verteu até o menino, para o menino, das mãos de Jesus para o menino. Então, Deus, ele usa as pessoas como ele usou a Jesus. Como eu falei no meio do vídeo, existem várias maneiras, de pessoas se curarem através de terapias. Eu não estou dizendo que é para você que está doente, passando por um momento difícil, por uma doença difícil, parar de ir ao médico e fazer terapia, que você será curado. Naquela época não existiam hospitais, Existiam médicos, mas eles não tinham o conhecimento que eles têm hoje. Eles trabalhavam apenas com ervas. Eles tinham um conhecimento muito grande? Tinham, mas não o que nós temos hoje em dia, gente? É muito diferente, não tem como a gente comparar. Não tem. Eles tinham um poder de cura, os médicos daquela época, até muito limitado. Mas, enfim, Jesus, ele veio com o seu poder de cura, o poder que vem de Deus, e atuou
no filho de Miriam e de Zedequias e curou esse menino. E observe que o que Zedequias perguntou a ele, que mal que ele fez, que pecado tão grave ele cometeu, que o seu filho estava pagando por isso, né? Isso é uma crença limitante imposta às pessoas daquela época e existem ainda muitas religiões. Eu não estou aqui criticando religião, aqui estou fazendo um estudo do que Jesus falou. Jesus não tinha religião. Jesus não é placa, nem Deus, placa de igreja, tá? Tá, gente? O meu intuito aqui não é ofender ninguém, mas a gente sabe sim que ainda existem religiões que pregam isso, né? Que alguém está sofrendo na família pelo pecado que cometeu, pelo pecado, por exemplo, você é casado, tem filhos, comete um pecado, aí seu filho vai pagar por aquele pecado. Nós sabemos que não é assim. Então, aqui, após seu filho estar recuperado, todos reunidos na casa de Zedequias, foi a pergunta que ele fez, né? E Jesus falou a ele: você fez a pergunta que mais quero responder. Agora eu peço que vocês prestem atenção para a gente concluir esse estudo de hoje, daqui a pouco. Zedequias, Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder. Uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe a existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor. E por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isto? Perguntou-me um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos sem dúvida alguma que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse, não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens do céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós e ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto: qual é a parte mais real e mais valiosa do homem, seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo, caso contrário não teriam lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não serem conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem. Prestem muita atenção. Eu respondi, Jesus disse. Ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a nossa mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos nossos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora, deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim, porque vemos as maravilhas da sua obra.
vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente. De forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas estas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas do desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até que começam o grande trabalho, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Vocês estão entendendo? Jesus está explicando como Deus se manifesta na nossa vida e ele diz que a nossa mente é mais importante, porque se nós não tivéssemos a nossa mente, nós não poderíamos, viver nada nessa terra, nada nessa vida, reproduzir nada. A nossa mente, ela comanda a nossa vida, através dos nossos pensamentos, atos, ações e os nossos, como eu já falei, nós sentimos, nós pensamos na mente, sentimos e vibramos. E essa vibração é que cria a nossa realidade. Então, Jesus está explicando, muito bem explicado, para essas pessoas. Que privilégio, esse povo teve, esses que estavam lá nessa casa quando Jesus fez essa cura, porque Jesus ensinou a eles esse segredo tão lindo sobre a mente e Deus. Deus, ele está em todos nós porque ele é a nossa mente. Ele pode estar em todos, por isso nós dizemos Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. E ontem eu estou fazendo um estudo que vai ser para o outro canal, que eu já fiz uma parte desse estudo e ontem a egrégora pediu para eu estudar por um outro ponto de vista, Então, assim, já é comprovado, que Deus, ele está presente em tudo que existe. Nos seres humanos, nos animais, nas plantas, nos vegetais, tudo que Deus criou, existe uma marca de Deus, que é o gene de Deus. É como se fosse uma espiral. Essa espiral, ela está em todas as criações. Então, os cientistas chamam essa espiralzinha, que é um gene, que existe, é um gene que está em tudo. Tudo que vai ser pesquisado, que eles vão pesquisar o gene daquela fruta, daquela árvore, daquele ser humano, daquele animal, eles encontram esse gene, que é chamado gene de Deus. Então, veja bem, Deus está em tudo. Tudo. Mesmo que seja numa planta, que a gente acha que aquela planta, ela não pensa. Se ela não pensa, como ela sente? Lógico que ela tem uma consciência. A consciência de Deus está em tudo que ele criou. Tudo tem vida. Uma planta também tem vida. O animal tem vida. Querendo ou não, você tem que olhar por esse ponto de vista. Tudo que cresce, Jesus falou isso nos estudos das cartas de Cristo. Nós vimos isso na primeira carta. Tudo que cresce tem vida. Quando é assim, tem vida? Não tem vida, mas tem energia. Lembra? Que tudo parte lá da física quântica? Que eu já falei sobre isso, tem energia, porque tudo que existe é energia. Algumas coisas não têm vida, porém tem energia, Estude Hélio Couto, tá certo? Então, como é maravilhoso, Então Deus, ele está em tudo,
Por isso ele consegue, né? Deus é tão maravilhoso que ele está em tudo que ele criou, então ele consegue acompanhar cada passo do ser humano, cada passo da natureza, que a natureza dá na sua evolução, porque ele faz parte de cada coisa que ele criou, de cada ser vivo que ele criou. Independente se é o homem, se é o animal, se é o vegetal, a natureza, ele faz parte de tudo. Deus está em tudo, inclusive no ar que nós respiramos, porque ele também criou o ar que nós respiramos. Nós não podemos vê-lo, mas sabemos que ele existe. Ai, que coisa linda, né? Aí, né, eu quero finalizar aqui, então vou terminar de ler, tá? Então, aqui Jesus falou, né, que os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado, o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz? A provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe. É a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para juntar-se a ela. Deus faz todas essas coisas de longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não, todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, vida inteligente e amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais para seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai, que está em nós. E é por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nessa noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiro de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana, que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa. Ele torna-se sujeito a é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena. Isso nós já estudamos na carta anterior, que é o ego, né? O ego e o que mais, gente? O ego e o livre-arbítrio, tá certo? O de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que ele atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê transgressão.
Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas desse mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo o que você semear, mais tarde colherá, pelo fato de extrair sua vida, sua mente do Pai. O próprio homem é o criador de seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz, acredita, retorna a ele da mesma forma algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. Então, aqui Jesus, ele veio confirmando, né, que Deus está em tudo que existe, como eu acabei de falar. Ele é a mente que está em cada um de nós, então ele trabalha através de nós. Por que nós ficamos doentes? Por que acontecem coisas ruins nas nossas vidas? Não tem nada a ver com Deus, é fruto das nossas ações, pensamentos, das nossas escolhas, né? Quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos puros, porém, a partir do momento que nós começamos a vivenciar a nossa vida, nós temos contato com o mundo. E a partir do que nós aprendemos, nós vamos criando, moldando a nossa mente, moldando o nosso caráter, acreditando em coisas, né? Achando que coisas são certas e coisas são erradas. E muitas vezes nós tomamos as nossas decisões, aceitamos ou não fazer certas coisas ou acreditar em certas coisas, porque é o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma colheita daquilo que nós semeamos. E como nós podemos semear? Semeamos através de pensamentos, de palavras, de gestos e ações e da nossa vibração. Nós vibramos para o mundo aquilo que nós sentimos, né? Que nós pensamos, nós sentimos e vibramos. Em algum momento, essa é a nossa plantação no universo. Né? Nós não vemos o universo é o campo onde nós plantamos as nossas vibrações. Em algum momento nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Deus não tem nada a ver com isso. E por muito tempo e até hoje nós acreditamos, né? Nós ainda ouvimos dizer, nossa, se Deus, né, quer assim, Deus está fazendo isso. Não é, gente, não é. Não é, mesmo que aconteça desastres coletivos, não é Deus quem está mandando esse desastre coletivo. Um desastre que morre muitas pessoas, essas pessoas elas estão no mesmo ambiente. Por exemplo, o universo ele vai reunir pessoas em lugares, em locais, aonde aquelas pessoas que semearam os mesmos pensamentos e ações, né, as mesmas vibrações nesse mundo, elas vão, de forma conjunta, sofrer a mesma consequência daquilo que elas plantaram. Vocês estão entendendo? Elas vão ter a mesma colheita de resultado de ações que elas tiveram. Elas não se conhecem, elas nunca se viram. Por exemplo, um avião que cai. As pessoas que estão ali, na maioria das vezes, nunca se viram. Vocês já repararam que todas as vezes que acontece um desastre, ou alguém sobrevive, pode ser que alguém sobreviva. Muitas pessoas perdem, né, o voo, por exemplo. E por que isso acontece? Porque essas pessoas não tinham o mesmo aprendizado, né, a mesma consequência, o mesmo fruto a colher do que aquelas outras pessoas que estavam ali. Vocês estão entendendo? Nada é por acaso. O universo, ele une as pessoas, muitas vezes, para colher o mesmo fruto que elas plantaram em lugares diferentes, em épocas diferentes, com ações, pensamentos e atos diferentes. Mas é aquele fruto que elas têm que colher. Então, elas são reunidas daquela forma, o universo dá um jeito, porque o universo é perfeito, de reunir aquelas pessoas para que elas colham aquele fruto. Nossa, mas olha o que você está falando, que absurdo, mas é a realidade. É a realidade é essa. Nada acontece por acaso.
Nada, nada. Nada acontece por acaso. Ah, mas uma criança. A criança realmente é muito triste, né? É muito triste com qualquer pessoa, mas a criança a gente fica ainda mais consternado. Por quê? Porque a criança ainda tem uma vida toda para viver. Mas será que aquela criança, o plano de vida dela, nessa realidade, era para viver mais? Acontece às vezes, é muito raro, mas acontece. É muito raro da pessoa estar no lugar errado na hora errada, é muito raro. Mas de repente era o planejamento dela viver só aqueles anos e ir embora cedo. Existem coisas que a gente não pode explicar, né? Ela não plantou nessa vida. Talvez ela plantou numa vida anterior, porque quem está aqui nesse vídeo acredita em vida após a morte, acredita em reencarnação. Então sabe que nem sempre a gente consegue colher tudo que a gente plantou na nossa vida anterior e a gente reencarna para continuar o nosso processo evolutivo. E aí uma criança ela morre cedo, por quê? Porque ela precisava viver somente, ela tem só aquilo ali de aprendizado que ela ainda não recebeu na vida anterior, porque não deu tempo, e aí ela renasce, né? Ela reencarna novamente, ela tem esse aprendizado, ela vive aí o tempo que ela precisa até acontecer o que precisa acontecer para ela finalizar o processo evolutivo dela aqui na Terra. Aí, acabou o tempo dela, ela vai embora, é assim com todos nós. Alguns ficam um dia, alguns ficam algumas horas, porque alguns bebês, eles vivem segundos, minutos, horas, dias. Porque é o tempo que eles precisam estar aqui para receber o aprendizado que eles não conseguiram ter na vida anterior. E a gente sabe que a gente está aqui, na hora que a gente termina a nossa missão, que a nossa missão é a nossa evolução, a gente vai embora. E muitas vezes a gente tem coisas para fazer ainda aqui e acaba acontecendo da nossa vida acabar e a gente vai embora e ficou alguma coisa para aprender que a gente pede para voltar e ter aquele aprendizado. A gente precisa voltar e ter aquele aprendizado. Vocês estão entendendo? Por isso, gente, existem pessoas que vivem anos, existem pessoas, às vezes, viver anos é um aprendizado para a pessoa. É um karma, vamos dizer assim, né? Às vezes, viver muitos anos para algumas pessoas é um karma. Eu já vi muitos idosos falar, eu não aguento mais viver, eu quero ir embora. Eu conheci uma senhorinha que ela me falava isso. Ela tinha 98 anos. Ela falava para mim, ai, Luciana, não aguento, mas eu quero ir embora, não aguento mais. E ela pediu, para ir embora por muito tempo. Ela falava que ela já estava cansada dessa vida, ela não tinha mais nada para fazer aqui, mas ela ainda estava aqui, porque ela ainda tinha uma missão a cumprir, que muitas vezes ela não sabia disso, ela não tinha se dado conta disso, mas ela estava cumprindo a missão dela, né? Então, pessoas vão viver minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, alguns poucos, outros muitos. Isso vai da nossa programação de vida, tá certo, gente? Bom, então aqui Jesus, ele começou, né, a explicar, a mostrar para o mundo, a trazer a verdade de Deus para o mundo, através desse primeiro milagre que foi com o filho de Miriam, e começou a ensinar as pessoas. E eu espero que vocês tenham entendido que Jesus disse que o mais importante em nós é a nossa mente, porque é na nossa mente que Deus vive. Nunca se esqueça disso, tá certo? E é através da nossa mente que Ele trabalha nas nossas vidas. Tá certo, gente? Então, por hoje é só. O vídeo tá ficando muito longo. Eu volto amanhã, então. Amanhã ou em outro dia da semana, não sei quando vai dar para eu gravar novamente, mas eu volto com os estudos das cartas de Cristo. Acompanhe os outros vídeos do canal. Acompanhe a mensagem do anjo do dia. Acompanhe
a mensagem dos aniversariantes do dia. Eu acho que eu vou criar mais algumas mensagens que são vídeos rápidos, dá para eu gravar rapidamente e trazer, porque são mensagens que nos ajudam durante o nosso dia. Às vezes a gente está precisando de uma mensagem e esse vídeo da mensagem é rapidinho, no máximo 2 minutos, não vai atrapalhar o seu dia e vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Tá certo, gente? Então por hoje é só. Eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e namastê!